Maravilha, pessoal. Então vamos voltar aqui. Na última aula, então, a gente tinha construído toda a nossa tabela e também ah, vimos algumas funções aí, as funções básicas e mais usadas dentro do Excel, né? Só que são funções bem básicas, tá, pessoal? Mas eu sempre digo, precisamos aprender tudo que é básico, né? Porque ela vai fortificar a nossa base para quando a gente for aprender conteúdos, seja eles mais intermediários ou sejam mais avançados, né. Então a gente precisa ter uma base sólida para a gente conseguir alçar voos maiores aí, melhor dizendo. Então vamos voltar aqui, né, então já preparei aqui, a gente vai começar também hoje ver a função C, né. Então a função C é uma função que eu digo ali na maioria das aulas, quando eu digo Excel, e eu que trabalho com a parte de programação, eh, é uma função que se utiliza muito dentro da programação, mas ela é gigante dentro do Excel, tá? Porque nos auxilia aí a criar fluxos dentro da nossa planilha, né? Para determinar ali se ele faça alguma coisa, dependendo de um resultado ou ele faça uma outra coisa, né. Então, claro, vou explicar direitinho aqui para vocês, mas antes ficou pendente, né, eu tinha pedido para vocês pausarem o curso e completarem aqui toda a tarefa, né, e então vamos lá. Então, criamos aqui as nossas fórmulas, e eu poderia muito bem vir aqui, né, colocar novamente aqui soma e passar um intervalo dos valores que eu quero que soma ali, né. E para quem está começando, para quem está aprendendo, é importante que faça dessa maneira, um por um ali para você fixar a fórmula que você está utilizando, para você fixar a função, como que você está ali, implementando principalmente, né. Então é algo que você vai fixar na tua mente. Agora, se você já pegou uma certa experiência, já tem um certo tempo, já estudou um pouco aí você vai querer otimizar o teu tempo, você vai querer otimizar o seu trabalho ali, então a gente começa a utilizar alguns recursos que o Excel nos fornece aí, né. E um desses recursos, né, é o que a gente vai utilizar aqui, o que a gente chama ali para o autopreenchimento, né, então a gente clica aqui e vai pedir para ele autopreencher para nós, né, todas essas fórmulas que já estão aqui. Então, ó, presta atenção no meu cursor, tá vendo o meu cursor aqui? Ele é um sinalzinho de mais, né. Se eu vir aqui, ó, parei em cima da célula, vocês vão perceber que ela está selecionada aqui e no cantinho dela aqui tem um quadradinho. A hora que eu paro o meu cursor em cima dele, ó, observe que ele muda. Ele fica um maisinho mais em negrito ali. Se eu clicar e arrastar para baixo, o que que ele vai fazer? Ele vai entender que eu tenho uma fórmula e como eu vou estar arrastando para baixo, ele vai falar assim: "Opa, eu vou copiar essa fórmula, só que para a linha de baixo eu vou incrementar mais uma linha. Então vai ficar C4, F4. Se eu copiar 2 linhas para baixo, ele vai incrementar mais linhas, né. Então, ó, peguei e puxei. Então se vocês verem aqui, ó, C4, F4, C5, F5, C6, F6. Perfeito, fez para todos, tá. E a mesma coisa que eu vou fazer para os outros. Ó, funciona com toda a fórmula, tá. Eh, Tem uma outra maneira, vamos imaginar que eu tivesse 200 linhas aqui de informação e eu quisesse que essa fórmula replicasse para minhas 200 linhas. Se eu ficasse aqui, vou arrastar até 200 linhas, mas vamos imaginar que são 1000 linhas. Olha o tempo que eu perderia, né, para fixar, para colocar essa fórmula dentro das minhas 1000 linhas, tá. E aí também você pode usar o recurso de você vir aqui parar aqui em cima e dar um duplo clique. A hora que você dá um duplo clique, ele auto preenche para você também.
E aí o Excel, ele vai procurar aqui, ele vai entender, pô, eu estou começando aqui em C3, C3 eu tenho valor, aí ele vai vir aqui na linha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na linha 12 ele vai entender que tem valor ainda e ele vai pular para a linha 3. A hora que ele vê na linha 13 não tem valor. Então ele só preenche até aqui. Então se você tiver uma tabela que está tudo preenchido até a linha 1000, quando você dá um duplo clique, ele vai preencher tudo aqui para vocês, tá? Durante o curso também a gente vai aprendendo mais coisas ali e é sempre importante vocês fazerem uma anotaçãozinha aí do que eu estou falando aqui. Então, ó, tá pronto. Eu tenho aqui todos os valores aqui que a gente precisava preencher da aula passada, né. E aí eu preciso agora, né, foi pedido, né, vamos imaginar que a gente tem ali uma demanda que eu crie uma situação do aluno, né, ou seja, o resultado desse aluno, né. Então vou colocar aqui o resultado, que é se o aluno está aprovado ou não. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a largura da coluna para caber, né. Isso aqui eu expliquei nas primeiras aulas lá, fiz com vocês um pouquinho como a gente pode formatar células e tudo, e aumentar a largura da coluna, mas eu posso vir aqui, ó, aumentar ou diminuir ou colocar um valor fixo. Aqui eu só vou aumentar no tamanho que eu preciso mesmo, não vou deixar elas iguais. E o resultado aqui, pessoal, ele vai ser aprovado ou reprovado, né. Com base em quem? Com base na minha média, né. Então a minha média, ela vai ser a referência se o aluno está aprovado ou não, tá. Ah, mas qual que vai ser a referência da média, né? Normalmente uma média, seja aí de graduação ou até cursos de qualificação, normalmente ou é média 7 ou é média 6. Aqui vamos trabalhar com a média 7, tá. Então o que que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, o que que a gente precisa entender, né? Vamos entender, como funciona a função C, né. A função C, então ela trabalha aqui, ó. Se eu vim aqui até abrir ela aqui, ó, igual C e abrir o parênteses, pode ver que ele mostra aqui, ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. O que que isso quer dizer, né? Então o teste lógico, pessoal, é a condição que será avaliada, né? Então o que que é uma condição? Uma condição, ela só tem 2 respostas, tá? Ou é verdadeiro ou é falso, né. O que que seria uma condição? Ah, eu quero saber se um valor é maior que o outro. O valor é maior que o outro? Ou é verdade ou é falso. Ou também sim ou não, né. A gente pode trabalhar no conceito lógico mais humano aí, sim ou não, né. Então a gente tem que pensar assim, o aluno tirou 7 ou mais, sim ou não? No caso sim, verdadeiro, não é falso. Então o Excel ele vai ter que avaliar se esse valor aqui, ele é maior ou igual a 6, né, que no caso ou igual a 7, que vai ser nossa média aqui, perdão, tá. E aí a gente precisa também saber o que são operadores lógicos, né. Operadores lógicos são o que a gente usa aí para fazer comparação. Então eu vou dizer se o número é igual a esse, eu posso dizer se um texto é igual a um texto, ou se um texto é diferente de outro texto. Quando eu falo texto, estou falando de célula, né. Eu posso falar que eu coloco um valor aqui e coloco outro aqui. Eu posso dizer: "Esse valor é igual a esse?". Se eu colocar aqui no Excel, ó, então eu vou fazer uma fórmula, se eu vou fazer uma fórmula, inicio com igual. Eu posso dizer aqui, ó, esse valor igual a esse, o que que o Excel vai me retornar? Lembra que eu falei lá, só pode ser verdadeiro ou falso? Então aqui eu estou falando para ele, ó, isso aqui é um teste lógico. Ó, ele já deu ali falso ali, mas se eu der um enter, ó, falso. Por quê? Porque F16 não é igual a G16. Agora se eu fazer ao contrário, eu falo aqui, ó, F16 é maior, ou seja, F16 é maior? É maior. Por quê? Porque 210 é maior que 25, né. Então a gente tem alguns casos aqui que a gente vai precisar utilizar os operadores lógicos, e aqui a gente tem o igual, o se é maior, o menor, maior ou igual,
menor ou igual e diferente, tá? Eu também posso analisar se um valor é diferente do outro ali, né? Se ele for diferente, né, a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. Eh, esse valor é diferente desse valor? Olha lá, verdadeiro, porque 8 é diferente de 7, tá? Então são outras formas que a gente pode usar também aqui o- os nossos operadores lógicos, tá? Aqui eu só vou preencher, né? Vou colocar aqui as bordas e aí a gente vai começar a montar a nossa fórmula, né? Então qual que é a condição, né? Então a gente dentro do teste lógico a gente precisa saber qual que é a condição que será avaliada, né? Então vou até colocar aqui porque aí uma coisa que acontece bastante, tá? Eh, Às vezes a pessoa ela entende bem de Excel, ela sabe como é a fórmula, mas às vezes ela se bate um pouquinho ali, como que ela vai implementar, ela se bate na resolução do problema, né. Então eu costumo sempre falar assim: "Ó, se você tem dificuldade", hoje para mim é muito simples vir resolver isso aqui, mas já tive muita dificuldade em lógica, né. E se a pessoa tem uma dificuldade, se você tem essa dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer, você para e começa a dividir. Divide igual foi feito aqui, ó. Teste lógico. O que que vai ser meu teste lógico? O que que eu vou ter que o que que eu vou ter que avaliar? Avaliar se a média ela é maior ou igual a 7, né. Então coloca aqui, ó, eu vou ter que avaliar se a média ela é maior ou igual a 7. Essa é a minha condição, tá. E aí você fala: "Opa, média, quem vai ser a média aqui, ó?" Aqui eu coloquei média, né, mas quem vai ser a média? A média vai ser a minha célula, né. Então eu venho aqui e coloco, ó, se média ela for maior ou igual a 7, aí eu dou um ponto e vírgula. Qual vai ser o valor verdadeiro? Se ele é maior ou igual a 7, o meu valor verdadeiro vai ser aprovado. Então, como eu vou escrever um conjunto de caracteres aqui, eu vou vir aqui e vou colocar aprovado, né. E como eu vou escrever um conjunto de caracteres, ele tem que estar dentro de aspas duplas, tá? Se fosse um cálculo ou um número, eu não precisaria colocar, mas como é um conjunto de caracteres, para o Excel entender que é uma escrita que ele vai ter que mostrar, eu coloco dentro de aspa dupla. Ponto e vírgula. Se for falso, se for falso, eu venho aqui e coloco reprovado e fecho parênteses. Se eu der o enter, olha lá, aprovado. E aí eu vou diminuir aqui só essa nota, vai para 5, a média dele caiu, está menor que 7. Ou seja, foi reprovado. Eu vou voltar ali para 7. Eu vou voltar o valor aqui para ele ter a média 7. Mesma coisa aqui, eu vou repetir os valores aqui, tá? No caso de vocês, ó, aqui está a fórmula, né? É interessante que vocês façam e tentem entender, né? E façam o de baixo e o de baixo, tá? É, é importante que vocês pratiquem, né? Que vocês deem essa prioridade de prática da fórmula. E assim, outra dica que antes da gente encerrar a aula é que muita gente também, isso já aconteceu dentro de sala, acaba se perdendo ali no sinal de maior e no sinal de menor, tá? Então às vezes você tem aqui, eu vou até fazer ele aqui um pouquinho aqui para baixo aqui, ó, e vou aumentar um pouco a fonte. Então aqui eu vou fazer o sinal de menor e aqui eu vou fazer o sinal de maior, tá? Eu vou subir um pouquinho a fonte aqui só para que aqui eu uso como se fosse meu quadro. Então você imagina aqui, ó, como eu sei que esse aqui é menor e esse aqui é maior? Como que eu lembro? Às vezes eu esqueço ali e até hoje ainda às vezes eu utilizo isso aí para ver se eu estou correto, que é o seguinte: imagina eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo o meu cursor, né? Que às vezes o vídeo pode não tá aparecendo. Mas imagine você traçar uma linha imaginária aqui, ó,
cortando esse valor aqui, cortando aqui. Esse aqui vai ficar parecendo um 4, tá. Ó, só traço uma linha aqui, esse aqui vai ficar parecendo um 4. Se eu vir nesse de baixo aqui e traçar uma linha, esse aqui vai ficar parecendo um 7. E aí, o 4 é menor, o 7 é maior. Lembre-se disso, 4 menor, 7 maior, vocês nunca mais vão esquecer. Tá? Foi a única técnica que nunca mais eu esqueci, e é algo que às vezes quando dá aquele branco ali, fala assim, qual que é menor, qual que é maior, eu já traço a linha mentalmente aqui e já lembro qual é menor e qual é o maior. Beleza? Voltamos aí nas próximas aulas e até mais.